e 30 minutos, sessão extraordinária. Com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 57 de 2008, projeto de lei 1590 de 2008, projeto de lei número 37 de 2007, projeto de lei 2106 de 92, projeto de lei 391A de 2001, projeto de lei 574A de 2001, projeto de lei 1025 de 2007, projeto de lei número 1156 de 2007, projeto de lei 1363 de 2007, projeto de lei 1511 de 2007, projeto de lei 1551 de 2007, projeto de decreto legislativo 298A de 2004, projeto de resolução 74 de 2007, projeto de resolução 55 de 2007, projeto de lei complementar 55 de 2007, o projeto de lei 1300 de 95, projeto de lei 2033 de 2000, projeto de lei 724 de 2006, projeto de lei 755 de 2006, projeto de lei 1083 de 2007, projeto de lei 1164 de 2007, projeto de lei 1237 de 2007, projeto de lei 1240 de 2007, projeto de lei 1273 de 2007, projeto de lei 1290 de 2007, projeto de lei 1317 de 2007, projeto de lei 1401 de 2007, projeto de lei 1402 de 2007, projeto de lei 1407 de 2007, projeto de lei 1475 de 2007, projeto de lei 1488 de 2007, projeto de lei 1518 de 2007, projeto de lei 1532 de 2007, projeto de lei 1535 de 2007, projeto de lei 1628 de 2008, projeto de decreto legislativo 246 de 2007, projeto de decreto legislativo 287 de 2008, projeto de decreto legislativo 301 de 2008 e projeto de resolução número 69 de 2007. E terminando, projeto de lei 948 de 2002. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Roberto Monteiro para fazer a leitura da ata da sétima sessão extraordinária em 3 de abril de 2008. Presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente. Às 19h03, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Alessandro Cerruti, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Charbel Zaibe, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Jorge Mauro, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Patrícia Mourim, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Ponte, Stepan Ercecian, Tereza Berges e Vanderlei Maris, assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas, presidente. Encerra-se a sessão às 19h08. Lida e aprovada a ata. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Hein? Está reaberta a sessão. A presidência solicita aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes de trabalho para que compareçam ao plenário para darmos início à sessão. Em tramitação especial, regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 57 de 2008, mensagem número 138 de 2008,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o afastamento para aleitamento materno-infantil e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Solicitamos, senhores vereadores, que estejam em seus gabinetes para que compareçam ao plenário. A matéria se encontra em votação. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Consta no livro de presença assinatura de 39 senhores vereadores. Senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Tereza Berger, Theo Silva, Vanderlei Maris. Senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Theo Silva, Vanderlei Maris. Senhores vereadores, Alberto Salles, Alexandre Cerruti, André Gouveia Vieira, Algemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Theo Silva, Verônica Costa, Vanderlei Maris. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Jarbel Zaíbe, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Paulo Serri, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Theo Silva, Vanderlei Maris.
Como vota o vereador Nadinho Rio das Pedras. Como vota o vereador Alexandre Cerruti. Como vota o vereador Aspaza Camargo. Senhores vereadores, Rabel Zaíbe, Cristiane Brasil, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Theo Silva. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 25 senhores vereadores, votaram sim 25. O projeto está aprovado, fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação especial, regime de urgência, primeira discussão, projeto de lei 1590 de 2008, mensagem 139 de 2008, de autoria do Poder Executivo, declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização as áreas que mencionam e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está pendente de parecer da administração e assuntos ligados ao servidor público. Para emitir parecer, vereador Renato Moura. Nós estamos presentes, vereador Nadinho Rio das Pedras. Parecer, vereador. Parecer pela Comissão de Administração. Presidente, o parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão. Nós estamos presentes, vereador Alexandre Cerruti. Senhor presidente, o parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, vereador doutor Carlos Eduardo, nós estamos presentes, vereador Adilson Pires, estando presente, vereador doutor Jairinho, estando presente para emitir parecer, vereador Carlos Caiado. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. No orador esquerdo para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nominal, senhor presidente, nominal. Tendo sido solicitada verificação nominal pelos vereadores Stepan Essessian, os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Adilson Pires, Aspaza Camargo, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Carlos Cavalcante, Cristiane Brasil, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Eliomar Coelho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Stepan Essessian, Tereza Berg, Theo Silva, Vanderlei Mariz e Wilson Leite Passo. Vereador Stepan Essessian, como vota? Vereador Eliomar Coelho, como vota? Vereador Lucinha, como vota?
Vereador Vanderlei Maris. Lembrando os vereadores, se não tivermos o quórum mínimo de 17 votos, a sessão vai cair. Vereadores Adilson Pires, Aspasia Camargo, Jabel Zaíbe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eleomar Coelho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Stepan Ercecian, Tereza Berg, Theo Silva. Lembrando aos vereadores que colhem o mínimo de 17 votos. Se não houver 17 votos, a sessão será encerrada. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 17 vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que votará em votação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar 37 de 2007, autorização do vereador Carlos Bolsonaro, que determina a obrigatoriedade do shopping center terem um posto de saúde emergencial aparelhado para atendimento de seus funcionários e usuários. Um orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação da matéria por 2 sessões. A presidência submete ao plenário. Se concorda com a colocação do vereador Paulo Serri? Por uma sessão, por gentileza e pelo amor de Deus, para que todos continuem vivos, por uma sessão. Se concorda com o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 2106 de 92, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos. Estabelece norma relativa à parada de ônibus em período noturno. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 391A de 2001, de autoria da vereadora Lucinha. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Favela Bairro ou Bairrinho no local que mencione e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 574, de 2001, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná, autoriza o Poder Executivo a ceder ao Governo do Estado o lote municipal que menciona para a construção de delegacia legal. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 415A de 2005, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto. Cria a esquina Jair Rosa Pinto, ex-jogador da Seleção Brasileira, de 1921, 2005, na Tijuca, e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1025 de 2007, autoria do senhor vereador Paulo Serri. Institui o Dia Carioca da Mobilização contra o Aquecimento Global e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1156 de 2007, de autoria só na vereadora Leila do Flamengo. Cria o projeto Comunidades Coloridas. Um orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão e em votação. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1363 de 2007, de autoria só na vereadora Andréa Gouveia Vieira. Considera de utilidade pública a creche pré-escola comunitária Dois Irmãos. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1551 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos valores de aluguéis e despesas contratuais para a moradia dos servidores públicos municipais e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhor vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido. Projeto Decreto Legislativo 298-A de 2004, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a André Luiz Carvalho Ferraz, presidente do Instituto de Ação Social. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de resolução 74 de 2007, de autoria da senhora vereadora, pastora Márcia Teixeira, dá o nome à área da Câmara Municipal que menciona. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, em votação, projeto de resolução 55 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que impede a realização de sessão secreta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e revoga os artigos que menciona. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por 2 sessões. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar 55 de 2007, de autoria do senhor vereador Eleomar Coelho. Dispõe sobre as regras para o descomissionamento de atividades poluidoras e aprovação de parcelamento de solo, edificação ou instalação de atividades em imóveis contaminados por materiais nocivos ao meio ambiente e à saúde pública. Está encaminhado. Vamos colher o parecer. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Renato Moura. Nós estamos presentes, vereador Nadinho, Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Humanos, vereador Chiquinho Brazão. Estão presentes, vereador Alexandre Cerruti. Parecer é favorável. Parecer da comissão é favorável. Pela Comissão de Meio Ambiente, vereadora Leila do Flamengo. Pela comissão, parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, vereador Adilson Pires. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Nadim Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrar a discussão, para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria, como todas as que estão dependendo de maioria absoluta, por 2 sessões. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado verificação nominal pelo vereador Eleomar Coelho. Os postos de votação já se encontram disponíveis.
A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 3, votaram não 24. O requerimento foi rejeitado. O projeto está em votação. Em votação, projeto de lei complementar número 55 de 2007. Os postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Silvia Pontes, Theo Silva e Wilson Leite Passo. O presidente vai encerrar a votação. Presente votando 26 vereadores. Votaram sim 26. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1395, de autoria do vereador Jorge Pereira. Dispõe sobre a proibição de fumar ou portar cigarro aceso em restaurantes e similares da outras providências. Não há relator inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. O presidente submete ao plenário, se concorda a votação em bloco das emendas de número 1 a 3. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, bloco de emendas. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Postos de votação já se encontram disponíveis. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Theo Silva, Vanderlei Mariz e Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 27 senhores vereadores. Aprovado o bloco de emendas. Em votação,
Projeto assim emendado. Os postos de votação já se encontram disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 26. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão, após a redação do ofício. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 2033 de 2000, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, dá o nome de Rômulo Arantes, 1958-2000, a um centro esportivo do município do Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. A matéria está pendente de votação da emenda número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, primeira discussão. Em tramitação ordinária, em discussão. Projeto de lei 948/2002, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que dá o nome de Praça Roselém, a praça localizada na confluência das ruas Intendente Cunha, Menezes, Nida, Adriano, no bairro do Meia. Dá um orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 724 de 2006, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das condições mínimas de segurança oferecidas ao público presente em locais de reunião e da outras providências. Não há orador escrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer acordo de maioria absoluta. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Cristiane Brasil, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho SOS, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadim Rio das Pedras, Patrícia Amorim, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes,
S. Ferraz, Silvia Pontes, Stepan Nercercian, Tereza Berger, Theo Silva, Vanderlei Maris, Wilson Leite Passo. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Luiz Humberto, Nadinho Rio das Pedras, Patrícia Morim, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, Silvia Pontes, Tereza Berg, Theo Silva, Vanderlei Maris e Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando 26 senhores vereadores, votaram sim 26. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 755 de 2006, de autoria do vereador Dr. Jairinho, autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Municipal de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, seu respectivo cadastro, da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1083 de 2007, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, institui no município o Dia do Direito à Vida e dispõe sobre sua comemoração. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1164 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, altera e acrescenta dispositivos da Lei número 4.059, de 18 de maio de 2005, que dispõe sobre normas de conduta dos banhistas na praia de Abricó, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Nadinho Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Carlos Eduardo. Não estando presente, Dr. Jairinho. Não estando presente, vereador Carlos Bolsonaro. Favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1237 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Dispõe sobre a colocação de boias oceanográficas no litoral do município. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1240 de 2007, de autoria da vereadora Silvia Pontes. Cria o selo de saúde e medicina do exercício e do esporte. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1273 de 2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Proíbe a restrição de inscrição em concurso público municipal somente pela internet. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1290 de 2007, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão integrada de resíduos sólidos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer pela comissão, vereador Eliomar Coelho.
Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1317 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira. Dispõe sobre a criação da semana de comemoração do Complexo do Alemão. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1401 de 2007, autoria do senhor vereador João Cabral, que dá o nome de João Gonçalves de Lima Filho, historiador, à praça localizada na rua Nossa Senhora das Graças, com rua Leopoldina Arrego, em Ramos, município do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, a emenda. Proposta de votação em bloco das emendas número 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1402 de 2007, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Institui o sistema A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Rubens Andrade, para emitir parecer pela comissão. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1407 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Dispõe sobre a identificação de árvores centenárias e outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Meio Ambiente. Para emitir parecer, vereador Jorge Felipe. Parecer, vereador, pela Comissão de Meio Ambiente. Parecer. Parecer favorável. Parecer da comissão é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Jarbel Zaíbe. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Educação é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Luiz Antônio Guaraná. Emitir parecer. Parecer é favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1475 de 2007, autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Estabelece o dia 31 de outubro como dia de comemoração da Reforma Protestante. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1488 de 2007, autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. Declara patrimônio cultural dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, localizado no bairro de São Cristóvão. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Vereador Jarbel Zaíbe, para emitir parecer. Parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1518 de 2007, autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Dispõe sobre o atendimento do consumidor pelas operadoras de televisão por assinatura no âmbito do município do Rio de Janeiro, da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Nadinho Rio das Pedras. O parecer é favorável. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, vereador Jorginho da SOS. Não estando presente, vereadora Lucinha.
Parecer favorável. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Parecer pela Comissão de Finanças. Projeto de lei número 1518/2007. Parecer da comissão é favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1532 de 2007, de autoria do senhor vereador Jarbel Zaíbe. Institui o Polo Internacional de Seguros e Resseguros no Rio de Janeiro. A matéria da pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Jorge Felipe, para emitir parecer. Justiça e Redação, vereador. Parecer. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Ações Ligadas ao Servidor Público, vereador Nadinho, Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Nadinho, Rio das Pedras. Parecer favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1535 de 2007, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que considera de utilidade a Federação de Bandeirantes do Brasil. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1628 de 2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Dispõe sobre a implantação de placas informativas e de sinalização de trânsito confeccionadas em material reciclado de politereftalato de etila, PET. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 246 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco César Asfor Rocha. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 287 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Diamantino Lopes. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 301 de 2008, de autoria do senhor vereador Nadinho, Rio das Pedras. Fica concedido o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ex-atleta de futebol profissional e atual técnico do Botafogo de Futebol e Regatas, Alex Estival Cuca. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão e terceira sessão. Emenda 3/5, projeto de resolução 69 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Cria a medalha de mérito e bravura para a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Bombeiro Militar, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer pela comissão, vereador doutor Nelson Ferreira. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. O projeto votará em primeira discussão e em quarta sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão. Emenda 55.
projeto de resolução número 78 de 2008, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Comissão Especial, que altera disposições da resolução número 1052 de 2006, visando o adiamento sine die do parecer às emendas e sugestões apresentadas ao projeto de revisão do plano diretor. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já se encontram disponíveis. O presidente vai encerrar a votação. Presidente votando 25 senhores vereadores. O projeto está aprovado e votará em segunda discussão em primeira sessão. Com a palavra pela ordem, nobre vereadora Patrícia Morim. Senhor presidente, primeiramente gostaria de pedir licença para fazer uso da palavra nesse microfone com a camisa do Flamengo, que com certeza pode não ser o traje adequado para uma sessão legislativa, mas é muito adequado para o dia de hoje. Primeiro, pela vitória expressiva ontem no Peru, na Libertadores, com a nossa grande equipe de futebol. Então, parabenizar toda a equipe de futebol por mais uma etapa cumprida. Mas eu vim a essa tribuna, senhor presidente, para falar sobre o nosso time de basquete. O basquete do Clube de Regatas do Flamengo conseguiu ontem, com o estádio lotado do Tijuca Tênis Clube, a inédita vitória sobre a equipe do Boca Juniors e passou para a fase final da Liga Sul-Americana, que é a Libertadores do basquetebol, pela primeira vez. Então, eu gostaria de parabenizar toda a equipe, sob o comando do técnico Paulo Chupeta, do preparador físico André Guimarães, do Ricardo Machado, fisioterapeuta, de todos os jogadores. E aí eu posso começar com o Marcelinho, que é o capitão, e em nome dele eu reverencio todos os jogadores. Agradecer a imensa torcida que compareceu ontem ao Tijuca, uma demonstração de paixão a esse clube, a essa grande nação. Agradecer ao presidente Márcio Braga pela confiança no meu trabalho, quando tive a ousadia de montar essa equipe, e mais ainda, de trazer o jogador Marcelinho, tricampeão pan-americano, para treinar aqui na Gávea, e nos dar não só essa classificação, mas como o título de campeão estadual, que também nós já fomos. Hoje o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com 17 jogos e apenas uma derrota, e segue para a final, na melhor de 5 jogos, os 2 primeiros jogos, terça e quarta-feira, agora na Argentina, e depois retorna ao Rio de Janeiro com dois jogos aqui, e se precisar, um 5º jogo lá. Eu queria salientar a importância dessa vitória, porque a Argentina é campeã olímpica de basquetebol. E ontem, pela equipe do Boca Juniors, jogava o Gutierrez, que foi medalhista de ouro na última Olimpíada de Atenas. Isso não só enaltece a nossa conquista, como nos faz acreditar que estamos no caminho certo. O Flamengo continua com a sua tradição em manter grandes equipes de futebol, mas, sobretudo, em manter sua tradição nas modalidades olímpicas.
Então, ontem nós tivemos 3 grandes notícias. A equipe de futebol que avançou na Libertadores, a equipe de basquete conseguiu uma classificação inédita e a recuperação do nosso Diego Hipólito rumo à Olimpíada de Pequim e rumo à tão sonhada medalha olímpica na ginástica olímpica. Tenho certeza que, apesar da operação no joelho e apesar da dengue, nada irá afastá-lo dessa trajetória. Então, mais uma vez, agradeço e dedico essa vitória a toda a equipe de basquetebol e aos meus companheiros que no dia a dia me ajudam a trabalhar com as 7 modalidades olímpicas do Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigada. Declaração de voto, presidente. Parabéns à vereadora Patrícia Amorim pelo seu trabalho lá no Flamengo. Pela ordem, nobre vereador Jabel Zaíbe. Presidente, boa tarde. Caros colegas, boa tarde. Quero fazer uma declaração rápida em relação ao tema que foi votado aqui, essa última votação, com o nosso plano diretor, na qual adiamos aqui, por tempo determinado, a votação desse tema, que na minha visão é, sem dúvida nenhuma, o tema mais importante que essa casa irá discutir pelos próximos 2 anos aí. Votei pelo adiamento porque acredito que a complexidade do tema realmente é muito grande e, no momento, não estamos em condição de fazer um trabalho apurado em cima disso. Mas queria fazer um apelo à Vossa Excelência e um apelo ao presidente da comissão, o vereador Jorge Felipe, para que retomemos essa discussão do plano diretor o mais breve possível, né? Porque, ao discutirmos e votarmos o plano diretor, com certeza estaremos enfrentando os principais problemas que prejudicam a cidade do Rio de Janeiro hoje, né? Em especial, a questão da ocupação desordenada do solo, a questão do transporte, que hoje cada dia mais fica mais caótico, e a questão da infraestrutura da própria cidade, né, como educação, saúde, saneamento, etc., que o plano diretor vai estar, com certeza, dando uma contribuição muito grande. O trabalho que foi feito de análise das emendas pela equipe da UERJ foi muito bom, na minha avaliação. Eu acho que acrescentou muito no trabalho nosso aqui dos vereadores. Mas quando a casa tiver condição de retomar esse trabalho de votação, quem vai ganhar é a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Só para esclarecer, vereador Jabel Zaíbe, nós estamos aguardando a conclusão do trabalho da comissão da UERJ, que está aqui responsável pela sua elaboração. A ideia da mesa diretora votar o plano diretor esse ano ainda. Assim que estiver em condições, nós vamos trazê-lo ao plenário. Já temos a própria comissão formada, também tem um interesse, está mostrando interesse, e se Deus quiser nós vamos votar esse plano diretor esse ano, logo que nós tenhamos em mãos todo esse trabalho realizado pela comissão. Ok, presidente, e parabenizar porque realmente vai ser uma decisão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18h05. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dá para aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 239/2007, autoria do senhor vereador Paulo Serri, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Antônio Valdemir Caetano. Honoradores que para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final, o projeto segue autógrafo. A promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 246/2007, autoria do senhor vereador Jorge Felipe, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco César Ascor Rocha. Honoradores inscritos para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 273/2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao senhor Bruno Armebrust, arquiteto. Honoradores inscritos para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 287/2008, autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro a Diamantino Lopes. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 301 de 2008, da audiência do vereador Nadinho Rio das Pedras. Fica concedido o título cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ex-atleta de futebol profissional e atual técnico do Botafogo de Futebol e Regadas, Alexis Estival Cuca. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em primeira sessão, projeto de resolução 78 de 2008, da autoria das Comissões de Justiça e Redação, Comissão Especial, que altera disposições da resolução número 1052 de 2006, visando o adiamento sine die do parecer as emendas e sugestões apresentadas ao projeto de revisão do plano diretor. No orador para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A matéria votará em segunda discussão, em segunda sessão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 293 de 2004, de audiência do vereador S. Ferraz, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, advogada Dacimere Pereira Buscário. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. A matéria votará em... Refazendo a fala. Em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 184 de 2007, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Sávio Neves, diretor da companhia Trem do Corcovado. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 234 de 2007, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco. Recepciona os títulos honoríficos concedidos pela Assembleia Legislativa do Antigo Estado da Guanabara. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 268 de 2007, autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao doutor José Mariano Benicá Beltrame, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 286 de 2008, da autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, Alexander Silvino dos Santos, profissional em relações públicas e marketing da cidade do Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em quarta sessão, projeto de resolução 69 de 2007, de autoria do vereador Jorge Mauro. Cria a medalha de mérito e bravura para a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Bombeiro Militar no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A matéria votará em primeira discussão, em quinta sessão. Escutada a pauta da presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 40 minutos. Encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da paz e a paz entre os homens, está aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em segunda sessão, projeto de resolução 78 de 2008, da autoria das Comissões de Justiça e Redação e Comissão Especial, que altera disposições da resolução 1052 de 2006, visando o adiamento sine die do parecer as emendas e sugestões apresentadas ao projeto de revisão do plano diretor. A matéria votará em segunda discussão, em terceira sessão. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 184 de 2007, autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Concede o título de cidadão honorário do município de Janeiro a Sávio Neves, diretor da companhia Trem do Corcovado. O orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 234 de 2007, autoria do vereador Márcio Pacheco. Recepciona os títulos honoríficos concedidos pela Assembleia Legislativa do Antigo Estado da Guanabara. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a sessão final. O projeto segue a promulgação.
Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 268 de 2007, de autoria do senhor vereador Luiz Antônio Guaraná. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao Dr. José Mariano Benicário Beltrame, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. No hora 2, para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo 286 de 2008, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, Alexander Silvino dos Santos, profissional em relações públicas e marketing na cidade do Rio de Janeiro. No hora 2, para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 223 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Marta Conceição Simões Tremper, Marta Tremper, arquiteta e urbanismo. Na hora 2, para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, projeto de resolução 69 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Quem fazendo a fala? Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrá-la, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.